Oi, gente, começamos mais uma aula aqui agora para finalizar o conteúdo de Roma, falando sobre o Império Romano, a última parte de Roma. Primeira coisa que você precisa entender, para ficar mais fácil de dividir essa última parte, existem duas divisões, o Alto Império e o Baixo Império Romano. O Império Romano vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. São quase 500 anos. Então, para ficar mais fácil de você entender, a gente vai começar pelo Alto Império, que começa no ano 27 a.C. e vai até o ano 235 depois de Cristo. Primeira coisa que você saber sobre esse conteúdo é que agora nós temos o primeiro imperador de Roma, Caio Otávio. Lembra de Caio Otávio? Caio Otávio, ou Otaviano, é o sobrinho neto de Júlio César. Isso mesmo, aquele mesmo Júlio César que você ouviu falar no conteúdo que a gente viu anteriormente. Essa é a luz que a gente está tendo no momento aqui. Primeiro ponto, então, ele vai receber o título de Augusto. Isso quer dizer o quê? Divino ou o primeiro, né? O primeiro romano, tá certo? Mas, beleza, nós chegamos agora ao primeiro imperador de Roma. O que muda de maneira prática dentro do conteúdo para eu precisar entender? Beleza, Roma passou pela monarquia, que eu já entendi, as divisões da sociedade, dos patrícios, dos plebeus, né? Passou por uma república que vai ser um momento de expansão, de crescimento, as batalhas contra os cartaginenses, com os elefantes e tudo mais, até os triunviratos, que foi o que a gente acabou de ver no último episódio, né? E agora, o que tem de novo aqui? Bom, primeira coisa, o que mudou na prática? O que vai mudar na prática é o contexto do poder, ou seja, o imperador, que significava general do exército, a palavra em latim, ele teria muito mais vantagens tendo o poder para ele. E se o imperador tinha muitas vantagens, por sua vez ele também tinha obrigações, ou seja, ele tinha que manter todo mundo na linha. Por meio do quê? Dos pagamentos de impostos, que vão ser absurdamente grandes, né? O montante que os imperadores vão receber. E olha só que coisa interessante, metade dos impostos de Roma eram direcionados agora para quem? Se você viu o último episódio, você sabe. Para o exército romano, ou seja, metade das arrecadações iam direto para o exército. Outro ponto importante aqui é que dentro de Roma não existia a regra de sucessão dos imperadores por hereditariedade. Lembra que Júlio César ele tentou conseguir a vitalidade, ele conseguiu. Júlio César não foi imperador de Roma, não vamos cair nessa fake news, ele não foi imperador de Roma, tá? E quando ele tentou a hereditariedade, não vai dar certo, ele não vai conseguir, é aí que o Senado entra para assassiná-lo, tá certo? Ou seja, a sucessão dos imperadores não era de pai para filho, tá certo? E aí você já entendeu o que vai acontecer, né? Se não era de pai para filho, isso quer dizer que as pessoas mais próximas ao imperador poderiam ser indicadas para o cargo. Então, quando um imperador morria, quem apresentasse o anel do imperador significava que ele teria sido escolhido pelo imperador para ser o próximo imperador. Então, perto da morte, estava todo mundo amigo do velho imperador ali para tentar conseguir esse privilégio, tá certo? E além disso, quando o imperador estava próximo de morrer, era o momento mais crítico dentro dos governos, porque era o momento em que o Senado também estava de olho para saber quem seria o futuro imperador, para tentar de alguma forma algum tipo de diálogo com ele e algum tipo de controle, ou pelo menos algumas negociações mais facilitadas, tá certo? Então, deu para entender essa questão de concentração do poder, grandes poderes, grandes responsabilidades. Voltando ao Caio Otávio, né? Sendo o primeiro imperador, ele vai criar o início de uma dinastia, tá certo? Ou seja, vários sucessores dentro da mesma visão, que é a dinastia Júlio-Claudiana. E essa dinastia vai até Nero, que governou até 68 depois de Cristo. Tá certo? E Nero ele não é um cara muito legal, você não ia querer ser amigo dele. Primeiro porque ele matou a família dele, no caso. Eu não acho muito legal isso aí, não ia querer um cara próximo assim, né? Ele vai iniciar, inclusive, a perseguição aos cristãos. Então, se você é cristão, também não ia curtir muito Nero. E ele vai ser acusado, né, de pôr fogo em Roma, de um grande incêndio que vai acontecer em Roma, enquanto Roma pegava fogo e tocava harpa. Então não é uma pessoa muito legal. Para compensar, a gente vai ter Calígula também dentro desse rolê, tá certo? Que Calígula vai ser tão diferente, tão doido, que vai nomear até o seu próprio cavalo como um membro do Senado, né? Para uma forma de humilhação do Senado romano, né?
Na sequência, então, primeira dinastia Júlio-Claudiana, a gente não vai falar de todos os imperadores, obviamente, mas de alguns deles a gente precisa falar para você se contextualizar. Na sequência a gente tem a dinastia dos Flávios, tá certo? A dinastia Flaviana. Os imperadores mais conhecidos desse período serão o imperador Tito, né? O imperador Tito, ele controlou as províncias, né? E ele vai ser conhecido porque ele vai destruir Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Aquela profecia que Jesus fala, não vai sobrar pedra sobre pedra desse rolê aqui. É Tito que vai lá e ó, vai chapuletar o esquema, tá certo? Nesse governo também, Pompeia, a cidade de Pompeia vai ser destruída pelo vulcão Vesúvio no ano 79 depois de Cristo. Então, se você buscar imagens de Pompeia, é um grande achado arqueológico para a gente entender um pouco mais como os romanos viviam, principalmente no período do Alto Império, né? Na sequência, a gente tem a dinastia dos Antoninos. Ou seja, dentro dos Antoninos a gente tem dois grandes nomes importantes aqui que eu vou citar para vocês, que é Adriano, ele vai fazer as reformas na cidade de Roma, reformas urbanas, né? Inclusive vai ser responsável por construir as muralhas de Adriano com o objetivo de evitar, não vai dar muito certo, né, a invasão de Roma dos territórios romanos. E Marco Aurélio, se você já assistiu o filme Gladiador, eu sou o Maximus, eu queria ser, mas não deu certo, né? Marco Aurélio é um filósofo e grande administrador mesmo, em 20 anos que ele viveu em período de guerra, né? Ele vai ser conhecido como um grande administrador, porque ele se volta para a filosofia em vez de sair por aí matando pessoas. Então, foca na filosofia também. E por último, a dinastia dos Severos. Não estou falando de Harry Potter aqui, mas se você pegou a referência, né? Que é o grande declínio de Roma, né? Se iniciando de uma forma muito clara. Então, durante o Alto Império, a gente vai ter 4 grandes dinastias dentro do poder romano. E por que eu não vou falar de todos os imperadores? Porque eu precisaria de um vídeo só para falar dos imperadores em específico. Quem sabe, se esse vídeo aqui render um pouquinho mais, a gente fale sobre esses imperadores, porque foram 20 imperadores só durante esse período. E durante o Alto Império, eu preciso te falar e te explicar. Você tem que entender isso aqui, cara! Você precisa entender isso aqui. A Pax Romana, né, que foi uma criação na dinastia Júlio-Claudiana. O que vai acontecer? Bom, ocorreu no grande apogeu romano. Então Roma estava bom, supimpa, nossa, conquistando. Tinha inúmeras terras, tinha poucas revoltas. E já que tinha poucas revoltas, né, já tá grande demais esse território aí. Então por que eu vou continuar invadindo ou conquistando cada vez mais? Então o objetivo da Pax Romana, olha isso aqui, é proteger as fronteiras e as regiões conquistadas. De que forma eu faço isso? Intensificando a paz social. Então é o momento em que Roma vai explodir, a cidade vai ficar assim um negócio maravilhoso. Era assim, era Dubai da época. Nossa, eu tô em Roma, que loucura. A literatura com Virgílio, né, vai ser algo assim extremamente grande e conhecido, perpetuado na história até hoje. A arquitetura romana vai ser intensificada, a escultura, né, vai ser intensificada. E aí vem o ponto mais fantástico dentro da Pax Romana, as medidas do pão e circo. Porque os imperadores entendem que para controlar os plebeus era necessário proporcionar alguma coisa para eles. Então eles vão distribuir gêneros alimentícios a preços baixos ou gratuitamente, muitas vezes eram gratuitos esses gêneros alimentícios, e eram oferecidos aí pra galera, para os plebeus principalmente, para que eles não se revoltassem enquanto o imperador estava com a barriga cheia, o negócio estava tranquilo, né? O trigo, olha que coisa curiosa, ele vinha do Egito, que agora também seria conquistado pelos romanos, tá certo? E é nesse período que as lutas dos gladiadores vão se tornar ainda mais comuns, que sabe que elas se originaram lá com os etruscos. Se você viu o primeiro videozinho, você tá ligado disso. Então, quando você ouve falar de política de pão e circo, você tá ouvindo falar de uma medida para controlar o povo, para dar o mínimo para eles que eles não se revoltem contra os seus políticos. Esse termo é utilizado até hoje, você pode utilizar ele de várias formas, ainda mais no Brasil, né? Você pegou a referência? Pegou a referência. Então, tretas. Agora não tem mais conquistas, né? Beleza, mas se não tem mais conquistas, não tem mais o quê? Riquezas. Então a questão agora começa, beleza, se a gente tem que manter o poder, quem que vai dominar o poder? Você já entendeu que as distâncias sociais, elas vão ser maiores ainda dentro desse período. Por quê? Maiores... Antes, quando a gente falava das transições que eram maiores entre as populações de camadas mais baixas, elas vão deixar basicamente de existir. Os pobres agora em Roma estão se aglomerando nas cidades, né? E a nobreza continua, né, sendo formada principalmente por militares
e totalmente afastados da população, totalmente distanciados da população. Então os lucros continuavam sendo militares. E o grande problema agora é, eu tenho uma população muito grande, eu não consigo dar conta dessa população, que eu tenho que controlar ela, e a instabilidade agora se instaura, porque os responsáveis pela sociedade agora de manter o controle são os militares, tanto na política quanto na sociedade. E é nesse momento que a gente vai entrar no Baixo Império, que vai do final do século III, de 235 a 476. Pontos importantes aqui a partir do terceiro século. Você já entendeu, Roma está complicada, cresceu demais, e tem que solucionar esses problemas. Depois de 192, Roma vai ter mais de 70 imperadores, cara. Então olha só, isso quer dizer que os caras não conseguem solucionar os problemas, e as tretas políticas, as tretas sociais, todas aquelas tretinhas, elas vão aumentar cada vez mais. Roma, lá no início do século III, ela vai ter as conquistas basicamente cessadas. Isso quer dizer que as riquezas que antes eram abundantes, as riquezas que chegavam absurdamente, deixam de chegar a Roma. E você, que não tem mais essas riquezas, tem que encontrar o quê? Solução para esse problema. Então, professor Carlos, Roma não cresceu absurdamente? Cresceu, mas sabe aquele negócio de dar o passo maior que a perna? Já ouviu falar disso? Dar o passo maior que a perna. Foi isso que aconteceu, porque agora você tem uma instabilidade militar. Por quê? Porque os soldados, eles vão abandonar suas carreiras para viver das terras. Ou seja, era mais seguro, porque você não tinha mais tantos benefícios, né? Você não tinha mais tantos recursos sendo dados aos soldados. E para piorar, cara, se você vivesse nas fronteiras, você ia ter que enfrentar os bárbaros. Lembra dessa palavrinha aqui? O que era um bárbaro? Bárbaro era todo aquele que não falava latim ou grego e que não tinha cultura romana. Isso quer dizer que eu seria um bárbaro para um romano. Você seria um bárbaro para um romano. Então, basicamente, toda vez que você ouve falar os bárbaros contra Roma, bárbaro era todo aquele que não pensava como um romano. Você não pensa como um romano, você é um bárbaro, tá certo? E qual que é o probleminha? O problema é que Roma tinha invadido outros lugares que não queriam ser invadidos. Você está entendendo isso? Ou seja, agora a gente vai ter a invasão dos povos bárbaros. Nesse ponto tem um povo bárbaro que chama muita atenção, que são os germânicos, né? Inclusive, Roma desesperada, afinal de contas não tinha conseguido controlar as terras, soldados desertando, saindo do exército para ir para ou saindo do exército para ir morar nas terras e cultivar a terra, eles vão se aliar a várias tribos de bárbaros para tentar manter o controle. Os próprios germânicos já tinham lutado em favor de Roma. E agora esses germânicos, eles vão estar lutando para invadir os territórios romanos, conhecendo técnicas, táticas e tudo mais. Então, perceba a fragilidade. Agora você tem ataques bárbaros acontecendo, e esses ataques bárbaros dos germânicos não é porque simplesmente eles chegaram e falaram assim, cansamos dos romanos. É porque lá no norte da Europa você vai ter outros bárbaros chamados de hunos que vão invadir os territórios germânicos, obrigando os germânicos a invadir os territórios que antes eram deles, que agora estavam no domínio romano. Deu para entender isso? Então, consequentemente, Roma está sem riqueza. Não tem mais dinheiro suficiente para pagar e para manter a vida boa que os soldados levavam antes. O que Roma vai fazer? Vai aumentar os impostos da cidade. Então, se você vivia em Roma, os impostos agora estavam altíssimos. O que um cidadão ia fazer? Ele ia buscar um lugar melhor para viver. Resultado: êxodo rural, êxodo urbano, né? As pessoas saem das cidades agora e vão viver dentro viver da terra, viver afastados da cidade. Então, resultado disso agora, você tem a galera saindo a rodo da cidade. Além disso, você tem a escassez de escravos, né? Ou seja, Roma era a base de sustento, de sustentação econômica e do campo eram os escravos, né? E se agora você não tem mais escravos, obviamente você já entendeu, vai rolar uma crise de comércio e uma crise na agricultura. Então você não tem mais aquela galera toda para trabalhar em nome de Roma, e a galera romana fica desesperada, tipo, agora o que eu vou fazer? Tanto, o negócio ficou tão feio que teve um imperador, que eu tenho que citar ele aqui, que é Diocleciano, né? Ele vai criar as tetrarquias, né? Ou seja, ele vai dividir o território em 4 áreas de governos militares. E eu adoro isso, porque o que vai acontecer? A galera vai começar a brigar absurdamente, houve disputas entre esses líderes, vai ferrar ainda mais o negócio. Então não bastavam os problemas sociais, você tem problemas políticos muito graves em Roma, agora no Baixo Império. E dentro disso,
surgem alguns nomes importantes. Citei Diocleciano agora, cito um segundo nome que você tem que conhecer, você precisa entender: Constantino. Porque Constantino ele vai criar leis que são fundamentais para transformar a realidade romana. A primeira delas é a lei do colonato. O que vai dizer a lei do colonato? Que agora os escravos eles vão ser servos, ou seja, você não teria mais a escravidão, mas você teria a servidão. E como que seria isso? O trabalho por terras, ou seja, essa galera agora que está saindo da cidade, ela vai trabalhar para poder ter terras para cultivar. E isso é a base do quê? Do sistema feudal, querido. A terra é a base, é a necessidade fundamental. Segundo ponto, a questão do cristianismo. O cristianismo já vinha sendo perseguido desde o 3º século por Nero, que pregava o antimilitarismo, o anti-escravismo, não aceitavam de jeito nenhum a figura de um imperador como um deus que merecia ser adorado, e os cristãos vão ser perseguidos absurdamente. Você conhece um pouco, talvez você não conheça da história, os cristãos vão ser mortos por leões, com fogo, com torturas absurdas, e graças a perseguição iniciada por Nero, isso se perpetua de uma maneira absurda, só que os cristãos não somem, eles vão cada vez crescendo mais, ao ponto de, grave esse êxito aqui, êxito de Milão, Constantino ele vai se converter no ano 312 e vai se tornar cristão. Mas não é porque ele simplesmente adorou os cristãos e entendeu que estava tudo certo, por um interesse político, para controlar as massas, tá certo? Teodósio, lá na sequência, vai criar um segundo êxito, que era o êxito de Tessalônica, que vai dizer o seguinte: a partir de agora, ser cristão é algo oficial dentro do Império Romano. E a partir do ano 380 depois de Cristo, o cristianismo vai se tornar a religião oficial de Roma. Quem não é cristão tá lascado. Você está entendendo o revés todo? Ou seja, Teodósio também vai definir, é que após a sua morte, lá em 395 depois de Cristo, o império vai ser dividido. Então olha quanta mudança brusca acontece no Baixo Império. E qual vai ser essa divisão que Teodósio vai ordenar que aconteça? Que o império seja dividido entre Roma Oriental e Roma Ocidental. Ocidental, Oriental. Roma Oriental vai ser Constantinopla, o antigo Império de Bizâncio. E a Roma Ocidental seria a própria Roma, que está lascada. Por quê? Já entendeu? Perdeu o poder, perdeu a capacidade de administrar as fronteiras. Em 476 d.C., Roma Ocidental vai ser tomada por Odoardo, que era rei dos Eros, tá certo? Resultado disso, a Roma Oriental cresce de maneira absurda, ao reflexo dessa Roma Ocidental. Nós temos uma ruralização romana, que a galera agora que vivia em Roma foge, tenta escapar desses bárbaros que estão invadindo absurdamente a capital, o império, E agora, nesse fenômeno de ruralização, surge então o feudalismo, que a gente vai ver no próximo vídeo, ok? Além disso, tenta colocar na sua cabeça, eu sempre falo para os meus alunos, Roma ela vai ser destruída como uma pizza. Eu gosto de comer a pizza pelas bordas, adoro comer a pizza pelas bordas. Roma vai ser destruída de fora para dentro, tá certo? Por medidas incalculadas, por falta de administração, por uma sociedade que se expande absurdamente agora de maneira física, mas que não tem sustento para dar para toda a sua sociedade. Então, nesse apanhado de erros aí, que são os principais, vamos comigo aqui, você não dar mais a atenção necessária para os exércitos que mantinham as fronteiras, você não ter mais escravos na quantidade necessária para manter a cidade. Isso é bom, inclusive, na verdade. Você aumentar os impostos absurdamente, cara, não tinha outra solução para Roma, e o resultado é a queda do Império Romano. Espero que você tenha entendido a matéria, e qualquer dúvida deixa seus comentários aqui, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam entender ou talvez conhecer um pouco mais desse universo fantástico da história. Tchau!